No vídeo de hoje nós vamos abordar um momento único na igreja brasileira, um momento inédito, e talvez as pessoas não tenham conseguido ainda se dar conta disso. Momento em que a gente vai repercutir um vídeo que mostra a consagração da pastora Lana Holder e da sua esposa, Rosânia Rocha, ao apostolado. A partir de agora, elas não são mais pastoras da igreja Cidade Refúgio, que é a igreja que elas conduzem, voltado para comunidades LGBTQIA+. É uma consagração ao apostolado, portanto, agora elas serão chamadas de apóstolas. Nós temos o vídeo que mostra o momento específico dessa consagração e a gente vai assistir esse vídeo aqui agora com vocês. Queria convidar vocês a parar um pouquinho o que você está fazendo aí, dar um pouquinho de atenção nisso aqui, porque requer uma reflexão. Requer uma reflexão com seriedade, com sobriedade, com inteligência. Não sejamos preconceituosos para fazer essa avaliação. Ela requer, de fato, uma frieza, digamos assim. Não sei se emocional, teológica, enfim. Mas é preciso que a gente veja e avalie com clareza o que está acontecendo nesse vídeo. E para isso precisa muito da sua atenção. O espaço dos comentários aqui estão, claro, aberto, disponível. Você pode comentar o que você quiser, você é responsável pelos seus comentários. Você pode discordar, inclusive, do que eu vou falar nesse vídeo, ou você pode concordar. O espaço é completamente democrático. Tá bom? Deixa o like, se inscreve para poder continuar acompanhando tudo que acontece no meio gospel. A gente vai assistir agora o vídeo do momento em que a Lana Holder e a Rosânia Rocha são consagradas a apóstolas. Vamos ver? Então, para receber o reconhecimento público da unção apostólica, eu chamo ao altar Lana Holder e Rosânia Rocha. Esse rapaz que falou aí é o pastor Vinícius, é o pastor da igreja da Lana Holder. Ele está conduzindo aí esse evento, né, que marca os 13 anos da igreja Cidade de Refúgio. Olha lá. Elas sendo ovacionadas, né? Ovacionadas pelo público. Essa é uma oração que ela não vai ser guiada, porque há uma autoridade sobre a igreja. E a igreja aclama o apostolado de vocês e reconhece. E eu e todos os pastores aqui dizemos que caminhamos com vocês, conhecemos a idoneidade. Vocês pregam o Cristo ressuscitado, mas conhecem o Cristo crucificado. O ministério de vocês tem nos chamado a uma vida de intimidade, de renúncia e um evangelho de cruz. Não precisaria dizer, porque eu sei, o apostolado para vocês não é um título. Cara, é difícil, né? Mas eu queria muito que você prestasse bastante atenção nisso. Eu vou fazer poucas interrupções, porque dá vontade de falar à medida que vai ouvindo. A gente vai assistir e depois eu volto para fazer algumas ponderações. Mas é um convite a um nível ainda maior de renúncia e de entrega. Sabemos que o Senhor está equipando vocês para que nós vençamos guerras ainda maiores. Guerras maiores, vitórias maiores, em nome de Jesus. O que será feito agora é bíblico. Em Atos dos Apóstolos, Barnabé e Paulo foram dispensados pela congregação por intermédio de imposição de mãos. E são respostas das nossas orações. Muito obrigada. As nossas apóstolas vão se ajoelhar. Você vai estender as tuas mãos e nós vamos abençoar o apostolado da apóstola Lana e da apóstola Rosânia. Você pode orar em nome de Jesus. Da autoridade da Igreja de Cristo, nós reconhecemos Lana Holder e Rosânia Rocha como apóstolas da Cidade de Refúgio. Glória a Deus! Glória a Deus! Elas sendo abraçadas lá pelo pessoal. É isso. Esse é o trecho que mostra o momento da consagração ao apostolado. E rapaz, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu encontro aqui, olha que eu não sou especialista em
em teologia ou alguma coisa que o valha. Mas a gente consegue encontrar aqui uma série de erros teológicos e, veja bem, eu estou indo bem distante da questão da sexualidade. Não é o momento de falar sobre isso aqui ainda. Eu vou fazer somente alguns comentários em relação a algumas coisas, depois eu falo sobre isso. Porque eu sei que nós temos o hábito de, quando olhamos para isso aqui, a primeira coisa que a gente enxerga é a questão da sexualidade de quem está ali. A igreja brasileira, ou até a igreja como um todo, ela passou a entender que qualquer pecado, sabe, cabe reconciliação, cabe misericórdia, cabe amor, cabe perdão. Mas quando se trata de um homossexual, parece que a igreja cria uma barreira enorme, quase que intransponível. E talvez, mas só talvez, é por causa desse comportamento que a igreja da Lana Roder existe. Mas eu vou falar já sobre isso. Vamos voltar? Pra gente pegar algumas falas? E Rosana Rocha! Olha lá. Ela sendo ovacionada, né? Ovacionada. Cara, é incrível isso. Incrível isso. Essa é uma oração que ela não vai ser guiada, porque há uma autoridade sobre a igreja. E a igreja aclama o apostolado de vocês e reconhece. E eu e todos os pastores aqui dizemos que caminhamos com vocês, conhecemos a idoneidade. Vocês pregam o Cristo ressuscitado, mas conhecem o Cristo crucificado. O ministério de vocês tem nos chamado a uma vida de intimidade, de renúncia e um evangelho de cruz. Então, já queria começar por aí, porque eu acho que cabe um comentário a respeito disso. Vamos lá, muito do que a gente está vendo aí, eu tenho a mais absoluta certeza que nos comentários agora já estão descendo o pau, descendo o cacete, tanto nelas quanto até o que eu vou falar aqui. Mas, cara, olha que coisa interessante. Olha a quantidade de pessoas que a gente vê ali. Pessoas que aplaudem, que gritam, que ovacionam, que querem abraçar depois, que querem, vocês vão ver lá na frente, querem tocar. Pessoas que talvez tenham testemunhos reais para contar do que elas fizeram por eles. Da mesma forma, esqueça por enquanto a questão sexual. Veja o que é, por exemplo, um discipulado. Muitas vezes a gente vê igrejas, a gente trouxe recentemente uma série de denúncias sobre a igreja humana, sobre a igreja Bola de Neve, de abusos emocionais. E essas pessoas que se diziam, se mostraram, né, abusadas emocionalmente, mostraram uma certa dependência da igreja, emocional da igreja. E os líderes muitas vezes viam nessa dependência uma forma de abusar disso, né, de explorar isso. Mas essa é a chave, na verdade, né? São pessoas frágeis emocionalmente que vão buscar na igreja algo mais do que a própria palavra. Vão buscar na igreja uma família. E eu estou indo longe dessa história de abuso. Eu estou trazendo para você o que se trata em relação ao relacionamento da ovelha com o pastor, em qualquer denominação, em qualquer contexto. Muitas vezes, a forma como o líder trata o seu discípulo, a sua igreja, faz com que ele seja uma ferramenta fundamental para que esse discípulo mude de vida, transforme a sua vida. Porque muitas vezes você chega na igreja extremamente fragilizado. Se o líder ele puxa você para cima, você vai para cima. E isso acaba lhe dando ânimo, né? Você tem aquele sentimento de pertencimento. Claro, voltando para o contexto da UAN, da Bola de Neve ou de algumas outras igrejas. Alguns líderes vão usar dessa sua fragilidade para explorar você, para abusar de você emocionalmente. Enfim, qualquer outra situação. Mas alguns outros vão servir como exemplo, como espelho, e você vai ter uma referência e essa pessoa consegue tirar você do buraco que muitas vezes você se meteu. Que somente lê a palavra, não estou, obviamente, menosprezando a palavra aqui, eu entendo bem o contexto, mas alguém que pega na tua mão, que te leva para a igreja, tira você dali. Talvez a Lana Roder tenha feito isso. Talvez a Lana Roder e a igreja dela estejam fazendo isso. E o exemplo disso que a gente está vendo tira do contexto da frase o talvez, porque a igreja tem crescido. A igreja tem crescido. Olha o resultado aí. Aí, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí eu perguntei, surgiu esse assunto, né? Aí eu criei uma enquete. Se era melhor, na sua opinião, os homossexuais que fazem parte da igreja da Lana Roder estarem na igreja dela
ou estarem na rua, muitas vezes travesti, claro, não estou falando que todos são travesti, mas com travesti, fazendo um programa, com depressão, tentando tirar a própria vida, porque a gente sabe que essas pessoas acabam tendo, né, em muitos casos, não todos, esse tipo de sintoma, esse tipo de sentimento, esse tipo de situação, né? Situação muito difícil. E, pasmem os senhores, cerca de 40% ainda respondeu que era melhor que estivesse lá fora, morrendo, né, do que sendo tratado pela Lana Rhoades, porque não estariam recebendo o verdadeiro evangelho. E aí me vê essa frase aqui que o cara acabou de falar, que ela estimula eles a viver uma vida de renúncia. E aí que tá, mas que tipo de renúncia? É óbvio que essa igreja existem regras, mas uma das regras, pelo que a gente vê, é que não pode, não precisa, obviamente, abandonar essa homossexualidade. Isso, obviamente, é uma regra, já que a igreja abraça, não que seja uma regra, mas não tem essa imposição. Você tem que deixar de ser gay. Óbvio que não, porque a igreja acolhe. Mas o que a gente sabe da igreja da Lana Rhoades é que sim, existem algumas regras. A igreja, se você vê o que está acontecendo aqui, ela busca viver todos os propósitos ou todos os dogmas de qualquer denominação. Óbvio que ela não bate na questão da sexualidade, porque não faria sentido, né? Não faria sentido. Mas a igreja da Lana Rhoades, até onde a gente está vendo, ela acaba acolhendo essa comunidade. E que fique claro, que fique extremamente claro aqui, para quem já chegou aqui, para quem já saiu esculhambando, eu não sou a favor não, tá? Não sou a favor de você estar na igreja e manter uma vida casado com a outra pessoa do mesmo sexo. Isso não é bíblico. Isso não é cristão. Você não vai encontrar na Bíblia. Tem que fazer um malabarismo enorme, igual os padres fazem, por exemplo. Tem que dizer, por exemplo, não, você não está adorando uma imagem de escultura, você só está venerando. Na igreja católica há essa ideia, né? Ideia de que não é adoração, é veneração. Para fazer esse malabarismo, que na prática é basicamente a mesma coisa. Então, não é isso. Eu sei, você sabe, talvez até eles saibam, que a Bíblia condena. Que a Bíblia condena. E a primeira renúncia que eles deveriam viver era isso. Mas o ponto-chave desse assunto aqui, do que eu queria abordar com você, e não é uma passada de pano, não é nada que vão dizer nesse comentário com certeza, é que essa igreja da Lana Rhoades só existe porque as igrejas tradicionais não fazem o seu papel. Não cumprem o seu papel. E qual o papel? O papel de fazer o homossexual deixar de ser homossexual? Óbvio que não. O papel de transformar um gay em um ex-gay? É óbvio que não. O papel de abraçar. Veja, a igreja abraça um drogado. A imensa maioria. Você vai dizer que a sua igreja também tem um trabalho social nessa área. E você está de parabéns. Parabéns para a sua igreja. Eu sei que não é regra. Eu sei que não é regra de todas as igrejas. Mas a imensa maioria, sabe, não abraça essas pessoas. A igreja abraça drogado, abraça embriagado, abraça um monte de problemas que as pessoas vivem. Pode vir para cá, como você está. Mas ela tem uma enorme dificuldade em abraçar pessoas que são assumidamente homossexuais. É por isso que dentro da própria denominação existem muitos gays que não se assumem. Porque se assumir é óbvio, né? É natural. Vai ser excluído. E aí me remonta a um tempo da nossa sociedade recente, os anos 50, os anos 60, por exemplo, por ali, nos Estados Unidos. O mesmo país que todo mundo ama demais, mas é um país que tinha uma coisa chamada segregação racial. E a segregação racial, ela acabou gerando, por exemplo, a necessidade de que se houvesse uma igreja para brancos e uma igreja para negros. Igreja para brancos, igreja para negros. Os negros não podiam frequentar a igreja dos brancos. Por quê? Porque os brancos não queriam estar congregando, sentando no mesmo... Veja, brancos cristãos, evangélicos, conservadores, Deus, pátria, família, mas não queriam estar congregando e sentando na mesma cadeira, na mesma banca da igreja, que tivesse um negro. Isso criou uma guerra, e literalmente a guerra civil dos Estados Unidos. Literalmente, quantas pessoas já morreram ali? Então, se dentro de uma igreja você tem a segregação racial de cor, imagina a sexual. Então há um enorme problema dentro do próprio ser humano
Isso acabou gerando a necessidade de se criar uma igreja para negros, uma igreja para brancos. Agora nós temos a necessidade, infelizmente, de uma igreja para homossexuais. Infelizmente eu digo, infelizmente que haja essa necessidade. Que as igrejas tradicionais não abracem o seu chamado de amor, de misericórdia. E precisem que haja pessoas como a Lana Rhoder, que se tornaram párias da sociedade cristã contemporânea. A igreja brasileira, ela tem uma clara repulsa pela Lana Rhoder. E aí, ela abre a sua própria denominação, com as suas próprias regras, usa a Bíblia, abraça as pessoas, ajuda essas pessoas. A igreja dela é exatamente igual, e não diga que é não. Daqui a pouco, não sei nem ser parede preta também. Igual, você tem pastores, tem todo o corpo de eclesiástico de uma igreja. E agora ela virou apóstola, que era o que eu nunca imaginei que fosse ver. Ela virar apóstola junto com a sua esposa. Se já é errado uma mulher pastora, errado do ponto de vista teológico, você concorda ou não, uma mulher hétero, ela se considera, ela ser consagrada ao pastorado, não é bíblico, mas a gente tolera. Uma mulher ser apóstola hétero é um problema, mas muita gente tolera. Agora imagina quando isso passa a ser uma mulher gay apóstola. É um grande problema teológico. Mas eu repito, isso não é, repito de novo, para ficar bem claro aqui, não concordo que haja a necessidade de ter uma igreja para homossexuais. Por quê? Porque a Bíblia não vai concordar. Esse é um fato. Mas, que fique claro, eu concordo com a necessidade de se haver uma igreja para gays, porque a igreja tradicional não cumpre o seu papel. Não cumpre o seu papel de abraçar essas pessoas. Essas pessoas não são bem aceitas dentro da comunidade cristã tradicional, seja pentecostal, neopentecostal, igrejas históricas, não importa. Por isso surge a Lana Rhoder, quebrando esse paradigma, rompendo o paradigma, e está aí. E os testemunhos estão aí. Ó. Você nos ajuda, nos chama à intimidade, nos chama para um mundo de renúncia, igualzinho nas igrejas tradicionais. Igual. A diferença é essa questão. São duas mulheres, um casal de mulheres, conduzindo essa denominação que tem crescido bastante, né? Tem crescido bastante. Portanto, quando você vê esse tipo de vídeo, quando você vê esse tipo de situação, lembre-se sempre, provavelmente, isso não é culpa delas. Provavelmente, isso é culpa da sua igreja. Isso é culpa do pastor da sua igreja. E repito, que não faz o seu papel de abraçar essa comunidade, de abraçar essas pessoas. Não estou dizendo de aceitar, né? A igreja não deve aceitar, não precisa aceitar. Colocar essas pessoas, porque elas sabem que a prática ela é condenada pela Bíblia. Da mesma forma que não dá para aceitar alguém que é um alcoólatra subindo no altar para pregar, porque a Bíblia condena. Claro, isso nem acontece especificamente, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Também não dá para aceitar um homossexual no altar, porque a Bíblia também não concorda. Mas nada impede que um embriagado, que um homossexual, que eu, que você, que qualquer pessoa, estejamos na igreja e sejamos abraçados igual todo mundo. Independente do pecado. Porque às vezes a gente quer ser seletivo no pecado. Houve um tempo em que a igreja só era seletiva na cor, né? Mas ela sempre foi seletiva em relação a isso. Qual o pecado que o irmão comete? Bom, qualquer pecado dele pode ser tolerável, mais ou menos. Agora, se ele for gay, aí é um problema. Aí é difícil. Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente o reflexo de uma igreja brasileira que passa por um problema em pleno século XXI de não compreender qual é o seu chamado nesta terra. Que a igreja não é chamada apenas para os sãos, que dizem os ditos sãos, mas também para todos. Para todos. Para todos. Eu tenho a mais absoluta certeza que pessoas que estão na igreja da Lana Rhoder muitas vezes são capazes de demonstrar tanto amor, ou até mais amor, do que algumas pessoas que estão nas igrejas ditas tradicionais. E quando digo tradicional, não é a batista tradicional, não. É a igreja que funciona de forma tradicional, do modelo que a gente conhece. Então comenta aqui embaixo o que você pensa disso. Se você discorda de mim, fica à vontade, deixa a tua opinião, critica, né? Faz parte do processo.
Se inscreve, ativa a notificação. E quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber.